Aí você pode dar boa noite e pedir para abrir de novo, entendeu? Deixa comigo. Aqui fechou, quando você quiser. Tá bom. Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 4. Estivemos com esse texto aí durante toda a semana. Eu não sei vocês, mas foi uma experiência maravilhosa. Estar com a palavra é sempre desafiador, chocante. Uma bênção. Efésios capítulo 4, eu espero que vocês tenham trazido papel, caneta, ou batom, carvão, alguma coisa que dê para escrever. Primeiro, irmãos, que é muito importante esse hábito de nós escrevermos. Nós usamos muitos sentidos quando a gente escreve. Isso ajuda muito a gente a gravar, memorizar, internalizar. Isso é importante. E a gente pode ficar bem tranquilo, porque ninguém vai corrigir, ninguém vai olhar se você botou S, R, vírgula. É você e o Senhor. Então, assim, tem esse hábito. Tem um caderninho separado para o discipulado, bem bonitinho. Tem o seu estojo. É importante isso. Então, vamos lá. E você hoje vai usar, no primeiro momento, eu vou ficar com os 30 primeiros minutos e depois o tio que vai dar prosseguimento. Mas desde já a gente já vai usar. Efésios capítulo 4 tem 32 versículos maravilhosos. O livro de Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros são doutrinários, não que os outros não sejam. Os 3 primeiros são doutrinários. Os 3 últimos são práticos. Lições práticas. Paulo mostrando pra gente como colocar em prática o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E aí, o capítulo 4 tem 32 versículos. Fazendo um resumo, esses 32 versículos falam sobre 2 assuntos: unidade e santidade. Repitam comigo. Unidade e santidade. Por incrível que pareça, não é coincidência, porque coincidência não existe, os 16 primeiros versículos falam de unidade. Os 16 últimos vão falar de santidade. Mas eu quero trazer uma atividade para vocês, para a gente ficar pensando, que estão nos baseados, essa atividade que a gente vai fazer agora aqui, baseado nos versículos, capítulo 4, versículos 22, 23 e 24, né? Efésios, capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Pessoal que está chegando agora, ó. Efésios, capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Alguém pode ler o 22, por favor? Que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. Vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E revestareis novo homem, e que se guarde de Deus, criando em verdade, verdadeira justiça e santidade. Isso. O 23 vai dizer no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à nossa velha natureza, vos despojeis, ó, se livra, joga fora o velho homem. O que acontece com esse velho homem? Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Qual é a fonte do engano da nossa vida? O nosso coração. Até aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Aí ele vai continuar ensinando. E vos renoveis. Como é que está aí no 23 de vocês? E vos renoveis de que modo? No espírito do vosso entendimento, da vossa mente. E no 24? E vos revistais. Esse revistais, de novo. Vistais, vestir. Vestes novas. Do quê? Do quê?
Novo homem criado segundo Deus. De que maneira? Em justiça e retidão, vindo da onde? Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Não. De onde vem isso aí? Essa justiça, essa retidão? Procedente da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou pedir para você, se você pode, tirar uma folha do seu caderno. Se você não puder, eu tenho folha, eu posso te doar. Tira aí uma folha do seu caderno. Se você precisar, eu tenho para doar, tá? Tem? Quer? Márcio. Alguém mais quer? Alguém quer? Chilinha tá vendendo. Ó, o Márcio também, Beto. Olha lá. E a Chilinha é 50, o Márcio deve ser 25. Tem folha aí? Mais alguém? Não? Vamos aí, Márcio. Eu quero mostrar pra você. E aí, olha pra cá pra ti. Ó. Ó. Eu saí de trás, tá vendo? Ó, o meio. Bota a folha. Ó. Ao meio. Foi? Ao meio. Ah? Não, foi deixar chapéu não. Assim, tá? Todo mundo tá assim? Todo mundo tá aqui comigo? Isso. Agora, ó. De novo. Ó, tava assim. Assim. A tia fez assim. Ó. Isso. Marca. As crianças botam cuspe. Não pode botar na boca. Foi? Isso. Agora abre, tem 4 partes, não é isso? Quem tá com folha de caderno, abre devagar, senão ela rasga toda. 4 partes, não é isso? Sim. Foi? 4 partes. Marcou bem? Sim. Ó, assim. Agora olha pra cá. Vou fazer outro movimento. Viu? Tava assim, eu fiz isso. Cláudio faz rindo. Tô ligando isso? Mais ou menos. Vai ficar em 8 partes. Foi? Foi, Clícia? Tá cara da Clícia. Isso. 8 partes. Agora abre. Cuidado. Bom. Alguém aqui nasceu anjo? Não, nenhum de nós, né? Nascemos anjos. Mas hoje estamos em Cristo, amém? Amém. Somos uma nova criatura. Mas também não viramos anjos. Não é isso? Não viramos. Então, nos 4 quadradinhos primeiro ou nos últimos, você que sabe, eu quero que você pense em você, tá? Nesse momento você vai pensar em você. Dá um meu olho para o pastor para mim fazer. Eu quero que você pense em você e você escreva aí 4 características da sua antiga natureza. Você não vai pensar em ninguém. Você vai olhar para você e você vai falar assim, ó, isso aqui era eu. 4 características da sua velha natureza. Uma em cada quadrinho, tá? Você vai ocupar 4. Sobra nada. Quê? Não sobra nada. Não, só quero 4. Uma em cada quadrinho. Isso. Da sua antiga natureza. Você sabe quem você é e quem você é. Uma em cada quadrinho.
Quatro. O Beca. Calma, Beca. Quatro características da sua antiga natureza, da velha natureza. Então, que você olha e fala assim, isso aqui é do velho homem. Isso aqui é da velha mulher. Escreve aí. Uma em cada espaço. Só 4, tá, gente? Quem já fez os 4 quadradinhos restantes, 4 características da sua nova natureza. Quem você é em Cristo, por causa de Cristo. Não tem nada a ver com você, é Cristo em você, olhando para você. Você olha e você diz, de mim mesmo eu não teria isso, de mim mesmo eu não teria isso. É Cristo em mim. Quatro da velha, 4 da nova. Quem já fez, procura ter certeza que está bem marcado. Separa a velha, a nova. Separa. Marca bem, tá, gente? Separa. Marca bem, que aí você consegue tirar. Depois que você separou, você tem 2 pedaços desse, não é? É isso? Sim. Você não tem 2 pedaços desse? Vai separar agora aqui. 4, 4. Vai ficar com 8. É, aqui ó. 4 da antiga, 4 da nova. Você vai ficar com 8 pedaços, tá bom?
Aí você ficou assim, ó. O 4 da velha, 4 da nova natureza, não é? Aí, olha pra cá. Cadê a mosca? Esses opozinhos sujinhos aqui, ele representa, vocês conseguem ler? O quê? A nossa velha natureza. Aí você vai depositar aqui. Desculpa. Mostra aqui. Desculpa. Vai me guiando. Aí você vai depositar aqui as características. Não tá direto, não tá não? Acho Não, que tá bom? Vai, tá bom. As características da sua velha natureza, tá? E aqui, da sua nova natureza. Ok? Então, conforme vocês forem acabando, podem vir e depositem aqui. Não se preocupe que ninguém vai ler, tá, gente? Fiquem tranquilos. Se você quiser até dar uma dobradinha, mas pode vir aqui depositar. Preste atenção onde você vai colocar. Velha natureza e nova natureza. Tu fez, Marcos? O quê? Calma, calma. Olha isso, igualzinho as crianças na escola. Calma. A fogueirinha santa. Não é verdade. Todo mundo já colocou aqui? Já? Faltou alguém? Ah, tá. Tá bom. Ok? Não é só Milene, não. Tem mais gente terminando. Quem mais? Minha. Que barato, vocês botaram dentro. Legal. Eu não pensei nisso, não. Foi legal. Já estava Eu pensei cheio. que fosse de propósito. Não. Um bolsinho pra gente. O bolsinho tá cheio, né? São 4. 4 da nova e 4 da antiga natureza. Aí- Sua, olhando pra você, tá? É uma nova. Você escreve uma coisa em cada papel? É, um em cada. Isso. E o meu medo de ter colocado no lugar errado? Já era. Vai ter que usar 10 Ave Maria assim. Isso vai pro YouTube. Medita isso. Desculpa. Já foi. Peraí, tá, gente? Tem. Tá terminando. Quando eles terminam, como é que foi a experiência de visitar a antiga natureza? Terrível. Terrível, boa. Fiquei com medo porque eu achei que ia preencher mais papel. Tiveram a tentação de olhar para alguém? De não olhar? Assim? Que bom. Eu fiz a tirinha.
Procurando os outros. Tanto tempo. E como é que foi olhar para a sua nova natureza? Cristo te concedeu. Às vezes a gente tem um descuido, né? Dizer assim, é de mim, eu sou assim. Assim como? Tudo que a gente tem de bom vem de Cristo. É Cristo em nós. Nosso coração é cheio de engano. A gente leu isso em Efésios capítulo 4. Toda a palavra vai nos dizer isso. Um pouquinho, né, Valéria? Você tá demorando pra pensar, né? Vou precisar de mais. Não pressiona. Não pressiona a pecadora, porque você é mais pecado. A velha, a nova. Gente, Eu amo bolsinho. eu não pensei nisso. Bom, olhamos para nós mesmos, somos gratos a Deus por Ele ter nos escolhido, Ele ter nos dado a oportunidade de termos um novo nome, termos nosso nome escrito no livro da vida, e Ele nos fez novas criaturas, amém? Amém. E no começo eu disse o seguinte: apesar disso tudo, ninguém aqui virou anjo. Muitas vezes a gente visita o velho homem. A gente deixa ele dominar sobre a nova natureza em Cristo Jesus. Mas a vida é feita de escolhas. Pode trazer, senhor? Peraí. Ainda dá tempo. Peraí, eu esqueci, peraí. O que foi? Qual é a nova, qual é a velha, né? A nova? Filha, aqui o sujinho é o velho. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Não, e a nova? Cadê a nova? Tá aqui comigo então. Não, não é contigo não, bota aqui, velho. Não, olha aqui. Ah, tá. Irmãos, diante da leitura de Efésios capítulo 4, diante do entendimento de que todos os dias a gente tem que lutar contra essa velha natureza, eu preciso orar agora, para que o Senhor traga sobre nós. Primeiro, desvendar dos nossos olhos. Esse é o versículo tema do discipulado, né? Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Para que o Senhor venha tocar no nosso entendimento, trazer maturidade ao nosso coração, de maneira que a gente possa fazer a escolha certa. Rejeitar as práticas velhas. Rejeitar os hábitos velhos, os pensamentos velhos. E viver de acordo com a nova natureza que está em Cristo Jesus. Por isso que ele falou pra gente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí sim, tome a sua.
Senão a gente não consegue levar a cruz. Junto com o velho homem, não dá. Vamos orar agora. Mas eu quero te convidar para um momento de solidão, de solitude com Deus. Ore por você. Ore pelo seu coração. Fala para Deus agora. Você sabe o que você precisa dizer a Deus. É você e o Senhor. Ele te conhece, Ele me conhece. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus salvador. Pai, muito obrigada por esta oportunidade maravilhosa que temos de ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz, refletir, meditar, nos arrependermos, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós queremos declarar o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos Te pedir, Senhor, graça, força, entendimento, sabedoria, para que a gente possa renunciar aos nossos desejos, à nossa vontade, às nossas emoções, renunciar à nossa própria razão, para viver para Ti. Pai, enche-nos do Teu Santo Espírito. Lava-nos, ó Deus, das práticas, dos desejos, dos pensamentos, do velho homem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos aquilo que Tu queres que sejamos. Que os Teus propósitos que estão escritos no Teu livro sejam estabelecidos em nossas vidas, Deus. Sonda os nossos corações. Quebra-nos, ó Deus, se necessário for. Transforma-nos, ó Deus. Não deixe que nós venhamos a endurecer, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos mais uma milha. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos a outra face, a caminharmos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que a Tua palavra não seja, Senhor, somente teoria, Senhor, somente religião, Senhor. Mas que seja o nosso estilo de vida. Amém. Pai, Espírito Santo de Deus, renova-nos, ó Deus. Que o pecado nos torna velhos, Senhor. Atrasados, ó Deus, cansados, ó Deus. Ah, Deus, mas o Teu Espírito nos aviva, nos renova, nos transforma, nos faz avançar, Senhor. Restaura a unidade, Senhor, nos nossos corações. Restaura a comunhão dos nossos corações. Há poder no Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de visitarmos, Senhor, o velho homem e não desejarmos estar lá. Declararmos, Senhor, para que o mundo espiritual ouça que nós somos uma nova criatura. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E que um dia nós estaremos contigo para sempre, com um novo nome, um novo corpo, transformados para a Tua glória. Senhor, muito obrigada, Deus. Nos ajuda a sermos discípulos Teus, Senhor. Imitadores Teus, Senhor. Forge o nosso caráter, Senhor. Forge o nosso caráter, Deus. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Tenho certeza que nós estamos sendo perdoados por Ti, Deus. E purificados pelo poder do Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Agora vai levar esses papelzinhos tudo pro monte, né? Vamos orar. Bora! Ana Beatriz.
Graça e paz, povo de Deus, graça e paz. Vamos nós, porque... Eu vou... Eu não. Cadê a agenda que estava aqui, minha querida? E lá da caixinha, da casinha. Sem anotação não tem como. Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando. E enquanto a Lília estava fazendo aqui a questão da nova natureza, eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem, do soldado Dawson. Que isso? Nossa, não. Bom demais. Que isso? Ele vai para a guerra, né? E ele decide ir para a guerra para salvar a vida, não para tirar a vida. E ele resolve não meter a mão em armas. Como alguém vai para a guerra sem meter a mão em armas e ainda salva a vida? A gente gosta muito da frase que ele fala, né, o tempo todo, né? Ele pede só Deus, só mais um. Mas tem uma parte daquele filme que é muito interessante. Quando ele entra em um daqueles túneis, ele entra e ele dá de cara com um soldado inimigo que está ferido. E aí, quando ele olha aquele soldado, ele como um médico, o que ele faz? Ele pega como é que é o nome da gás? A morfina, e ele injeta no soldado inimigo. Naquele momento da guerra, ele não olha o inimigo como inimigo, ele olha o inimigo como uma vida. E ele não tem a pretensão de salvar a todos quanto ele pudesse encontrar pela frente. Ele encontra muita resistência, né? As pessoas debocham dele, ele é preso, mas ele mantém a convicção dele. Eles chegam a usar a própria família para tentá-lo convencê-lo de fazer o que ele foi chamado, a ele deixar de fazer o que ele foi chamado a fazer. Aquele filme ele é uma semiótica muito interessante, que ele tem muitas mensagens. Não é só a mensagem dele salvando as pessoas. A pressão que ele enfrenta, a questão que ele tinha com o pai, por conta do que ele vive com o pai, ele decide não meter mão em arma, porque ele quase mata o pai por ser alguém agressivo dentro de casa, um homem religioso, mas agressivo. E quando eu olho, eu gosto muito de assistir a filmes, e eu gosto de fazer essas análises de filmes, a maneira como aquele homem ele muda o contexto de guerra, porque dentro dele havia o quê? Paz. Ele acredita na convicção do chamado dele. Quando eu cheguei aqui na igreja há mais de uma década atrás, eu tinha certeza do que eu vim e do que eu vim fazer aqui, do que eu fui chamado para fazer aqui. E eu sempre disse para vocês, eu pastorei uma igreja de líderes, eu estou pastoreando uma igreja de líderes. E quando a gente teve a chance de formar esse treinamento, eu vejo esse treinamento como a etapa final daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na vida de vocês em relação à DSV. Por quê? Porque nós corremos o risco, e um grande risco, um bom risco, que depois de treinados e prontos e convictos e elevados no nosso chamado, Deus pode nos dispersar e chamar a gente para alcançar outros lugares. Isso é muito interessante, muito legal, porque a gente vai entender hoje, e ela estava falando ali, qual é o tema da aula de hoje? A aula de hoje ela vai falar justamente sobre isso, sobre o foco do discipulador com a relação com o seu discípulo. Nós vamos ver aqui algumas coisas que nós atravessamos enquanto estamos treinando e pregando a palavra e algumas tentações que nós podemos sofrer em relação a isso. Vamos ler muita Bíblia. Como é algo que a gente não tem pressa, nesses minutos que a gente tem agora, nesses 40, 50 minutos que a gente tem até o final dessa aula, eu vou explorar com vocês o máximo aqui da anotação. Qualquer hora, em qualquer momento,
A qualquer momento, vocês podem interromper, contribuam, tá? Nós não trabalhamos com certo e errado. Nós vamos ajustando, à luz da palavra, o conceito que a gente tem. Tá? E isso é muito interessante. Tá? Então vamos nós. Nós vamos ler Bíblia agora, nós já começamos a ler Efésios 4. Eu quero falar sobre os dois focos que nós atravessamos enquanto treinadores, discipuladores, líderes. Primeiro, o foco interno. Qual é o foco interno que existe em nós? O nosso grande objetivo é forjar Cristo em nós. A gente precisa forjar Cristo em nós. Semana passada, no começo dessa semana, né, no domingo, eu falei sobre aquela historinha da Marvel, né? O doutor que carrega o Hulk, né, ele carrega uma criatura que é muito mais forte dentro dele do que a própria natureza dele. Dele, quando ele se transforma, né, ele fica muito maior, muito mais forte, porque ele carrega dentro dele uma natureza extremamente poderosa. Eu queria que você pensasse nessa imagem e entendesse isso. Aonde que eu vejo essa imagem? 2 Coríntios capítulo 4. Em 2 Coríntios capítulo 4, o que Paulo fala? Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você quer conferir isso aí? Pode conferir aí. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Olha que linda essa construção que Paulo fala. Ele está falando do próprio Deus, né? No verso 6, no verso 5, vamos para o 5 para você entender. Paulo está dizendo assim, ó: porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Então, o foco do discipulador não é falar sobre a vida dele. O foco não é a vida dele, não é o testemunho dele, não é quem ele era, o que ele fazia, as coisas por onde ele andou. O foco do discipulador é Cristo, é sempre pregar Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos. Paulo está dizendo isso. Nós pregamos a Cristo e nós como servos dele. Isso é muito lindo, isso é muito interessante. Se eu entender isso, né, o foco do Evangelho não é em mim. O foco do Evangelho é em Cristo. Tem que ser cristocêntrico. As nossas músicas precisam ser cristocêntricas. As nossas orações precisam ser cristocêntricas. As nossas conversas precisam ser cristocêntricas. Entende? Oi? As nossas escolhas têm que ser cristocêntricas. Quer com mais, quer mais, quer fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nós vivemos constantemente para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós não pregamos a nós mesmos. Por quê? Verso 6. Ele diz: porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus ilumina os nossos corações para o conhecimento. Se nos falta conhecimento, está faltando a iluminação de Cristo nos nossos corações. Então, o que os nossos corações estão ocupados com o quê? E aí, Paulo faz todo esse preâmbulo para no 7 ele falar: temos, porém, este tesouro. Tesouro no singular. Quem é esse tesouro? O Cristo que resplandeceu em nossos corações.
Agora esse tesouro está num vaso só? O verso diz o quê? Em Vasos. Então o tesouro que está aqui está aí em você. Amém. Glória a Deus. Ele se move em você. O Espírito Santo se move em você. Então o tesouro está em vasos, não num vaso. Então não existe um vasão, nem um vasinho. Existem vasos de barro. Não existe um ungidão nem um ungidim. Existem vasos de barro. Todos somos vasos de barro que carregamos esse tesouro chamado Jesus. Aí eu tenho que lembrar da minha saudosa mãe, enquanto fazia lá as comidas e lavava a roupa, e ela ficava cantando: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Então, quando a gente entende isso, qual é o foco? Qual é o foco que a gente tem? Cristo ser gerado em nós. Tudo bem até aí? Então, se nós temos um foco interno, nós também temos um foco externo. Qual é esse foco externo? Pensar no impacto que esse Cristo gerado em nós vai gerar nos outros. Por quê, meus irmãos? Porque a pessoa para quem nós falamos de Cristo, você tem que pensar nessa pessoa como alguém que você vai transmitir Cristo e ela vai transmitir Cristo para o mundo. Isso é fato. Então, por exemplo, tudo aquilo, vou dar um exemplo prático, tudo aquilo que os meus filhos estão aprenderam dentro da minha casa, os que já saíram, e os que estão em casa ainda, tudo que eles aprenderam desde pequeno, ao casarem, eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam pelo tempo que eles ficaram comigo e com a mãe dentro de casa. Então, quando eu saio para um casamento, eu trago muita coisa, muita bagagem dos meus pais. Até aquilo que eu não gostaria, eu trago. Eu trago a forma de falar, eu trago a forma de disciplinar, o comportamento, e dos dois, tá? Ah, puxou a mãe, puxou o pai, puxou os dois. 23 cromossomos de cada um. Tá lá, bem dividido. Você tem dos dois. Inclusive aquilo que você não gostaria de ter, você tem. Agora pensa nisso em termos espirituais. Se nascemos de novo, nós carregamos uma nova natureza. Então esse é o foco interno. Cristo tem que ser gerado em mim. Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, primeiramente tem que fazer o quê? Essa é a guerra diária que temos. É negar a nós mesmos. É negar-se sempre. E aí ele diz, negue-se a si mesmo. E aí tome cada dia a sua cruz e siga. Então, o foco externo é eu olhar e ver as pessoas que se aproximam de mim. Elas têm que receber, elas vão receber aquilo que está sendo gerado em mim. E aquilo que está sendo gerado em mim vai passar para elas. E elas alcançarão o mundo. Vamos dar um exemplo simples. Imagina a pessoa que tenha evangelizado o Billy Graham. Deus que tenha usado a vida dessa pessoa para alcançar a vida do Billy Graham. Billy Graham entende a mensagem de Cristo através dessa pessoa. E aí, Cristo sendo gerado nele, ele vai e leva Cristo para o mundo. Os avivalistas que nós estudamos aí, durante todos esses períodos que a gente tem falado na igreja, dessas pessoas, homens comuns, que foram usados por Deus, que começaram de coisas comuns. Imagina as pessoas que ensinaram essas outras pessoas. Esse é o discípulo. Então todo mundo que vai conviver com você em algum momento, trabalho, casa, igreja, vizinhança, você tem que olhar essas pessoas como alguém que vai receber de você o Cristo que está sendo gerado. É isso. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque nós somos um vaso de barro e carregamos um tesouro. Isso é muito importante. Até aí, tudo bem? Então, quando Jesus olha, o que Jesus diz em Mateus 28? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então eu carrego comigo aquele que tem todo o poder. Por meio do Espírito Santo, que me foi dado. Tá? Agora, se a gente tem um foco externo e um foco interno,
Qual seria a nossa tentação em relação a isso? A tentação da gente proclamar a gente mesmo. Proclamar a gente mesmo de que maneira? Presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso é muito sério. Muito sério. Quando Elias ele recebe a sentença de Jezabel, Elias foge. Quando Elias tem um encontro com Deus, o que Elias fala para Deus? Você lembra? Ele diz: eu tenho sido zeloso, né? E só eu fiquei. Não é isso que ele diz? Só eu fiquei em Israel. E aí Deus fala assim: só você? Tem 7.000 que não se dobraram. Ele não conseguiu enxergar. Porque diante da luta que ele estava atravessando, ele achou que só era ele. Isso é uma tentação que todo discípulo carrega. Só comigo. Só eu faço. Só eu vou. Só eu entendo. As pessoas, esse é o nosso discurso, tome muito cuidado com isso é tentador. As pessoas não entendem. A igreja não percebe. Deus em qualquer lugar. Essa frase então é mais pesada ainda. Deus em qualquer lugar tem os seus remanescentes. Mas o diabo também em todo lugar tem os seus remanescentes. A gente precisa entender isso. Então não pense que enquanto alguém que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, você está sozinho. Eu desconheço na Bíblia que Deus tenha deixado alguém sozinho que Ele chamou para fazer uma obra. Eu desconheço, eu não conheço ninguém. Nem Jesus. Então a gente precisa entender isso. Tá? Então você está aqui, sendo treinado. E às vezes você vai olhar uma circunstância e você vai achar que é só você que está passando por aquilo. Ou que é muito difícil. Nós somos tentados a pensar nisso. Quer ver uma coisa que parece ser simples, mas que me perturba muito, muito, muito? Momento de confissão pastoral. Quando alguém diz assim para mim, e eu sei que isso é verdade: pastor, você que tem que falar. Porque se a gente botar no grupo, as pessoas não respondem. As pessoas não fazem, mas quando você coloca, as pessoas te respondem. Gente, isso é perturbador. Isso é, para não falar, um pouco revoltante. Eu estou abrindo o coração porque eu estou entre treinadores e líderes. Não deveria ser assim. Não poderia ser assim. Isso é diabólico. Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente caia na tentação de criar uma expectativa em cima de pessoas. E aí vai a minha pergunta para vocês. E quando eu não corresponder à sua expectativa? Porque o mesmo povo que gritou Dana é o mesmo povo que grita. Vocês vão aprender a lidar com isso. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Como é que você faz? Como é que a gente faz em relação a isso? Então a gente não pode cair nessa tentação da gente querer proclamar a gente. Ah, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, eu organizei, eu chamei, eu já tenho tudo. Temos o tesouro em vasos de barro. A excelência do poder é de Deus e não nossa. Então, todas as vezes que a gente... eu vou ler alguns versículos aqui mais para frente. Todas as vezes que a gente se sentir muito capaz, isso é muito perigoso. Também, todas as vezes que a gente se sentir muito incapaz, isso é muito perigoso também. Vídeo de Gideão e vídeo de Sansão. É muito perigoso os extremos. A gente precisa o tempo todo saber quem a gente é em Deus. E não cair nessa tentação de pregar a gente mesmo. Por que algumas coisas começam bem e terminam muito mal? Porque as pessoas, na sua caminhada, perdem o propósito. Vou dar um exemplo simples. Às vezes, um cantor evangélico, ele lança o seu primeiro álbum. O primeiro álbum dele, espetacular.
Quando aquilo começa a virar comercial, porque ele tem que corresponder à expectativa da gravadora, das pessoas, ele vai perdendo a qualidade. Ele não perde a qualidade de produção, ele perde a qualidade de unção. Por quê? Porque ele se afastou da intimidade. Então, eu domino, isso aqui é mole. Pra gente, me chamou para pregar agora, eu prego aqui para você rapidinho. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa não cair nessa tentação. Mas o que a gente precisa então para não cair nessa tentação? Vamos abrir a Bíblia aí, por favor. Em Números 27. Quem quiser falar, fique à vontade, tá, gente? Só sinaliza. Números 27. Do versículo 12 ao versículo 23. Vamos só contextualizar para vocês entenderem o que está acontecendo. Já foi 21 minutos do meu tempo. Números 27. Do 12 ao 23. Isso aqui é o momento em que Deus vai mostrar a terra onde Moisés não vai entrar. Presta atenção nesse negócio aqui. Isso, se fosse no século XXI, isso ia dar um rolo terrível. Por quê? Porque Moisés, ele começa do zero. Ele é chamado, olha aqui, ele é chamado, ele larga o palácio, por conta lá das suas escolhas, que mata egípcio, vai para o deserto, apacentar o rebanho do sogro, fica 40 anos no deserto, sendo treinado, longe do palácio, das mordomias e tal. Alguém já diria assim, cara, regredido. Estava no palácio, vai parar no deserto, em tenda, cuidando de rebanho, 40 anos. Ele tem uma experiência sobrenatural, volta para o Egito, liberta o povo e fica mais 40 anos no deserto. Rodando no deserto. Tem aquelas experiências todas, e aí acontece aquele episódio da rocha. Deus fala para ele: você não vai entrar. E enfim, chegou o tempo de entrar. O que acontece? Deus fala: Moisés, vamos ali no monte. Vamos no monte que eu vou te mostrar aqui. Ele argumenta com Deus, tá? Ele argumenta com Deus. E sabe o que Deus fala com Moisés? Nós não vamos mais falar sobre isso. Imagina se fosse no dia de hoje. O cara é moço na igreja. Não esperava isso de Deus. Fez passar porque eu fiz passar. Agora não vai deixar entrar na terra? Deus está de brincadeira. Então, o que acontece? Não entra. Deus leva ele para esse monte. É esse contexto que a gente vai mostrar para vocês o que acontece. O que acontece com um discipulador e um discípulo? Porque durante todo o tempo que esteve no deserto, quem esteve ao lado de Moisés? Josué. Ele teve o nome trocado. O nome dele não era Josué, vocês sabem disso, né? Era o quê? Osés. E aí ele teve o nome trocado. Então ele troca o nome, porque o nome dele está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para a vida dele. Às vezes Deus vai trocar o teu nome, porque Ele tem um propósito naquilo para onde Ele quer fazer, Ele te levar, Ele te fazer realizar. Entendeu? Às vezes Deus vai trocar. Às vezes Deus vai trocar alguma característica tua. E aí, por quê? Porque você vai ter um Peniel com ele, ou um Valdo Jaboque, e vai sair marcado. Vai mancando. Aí alguém vai dizer assim: não, eu não sou mais aquele não. O que aconteceu? Aí você fala assim: você era tão... Não sou mais aquele não. O que houve? Você teve um encontro com ele, ele te marcou para a obra que ele tem. Então vamos ler aí, cada um lê um versículo, por favor, do 12 ao 23.
Depois eu vou precisar interromper, tá? Quem puder ir começar, pode começar. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim, vê a terra que deu aos filhos de Israel. Tendo à vista, serás escolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Olha só o que acontece, segura aí, vai te ler o 14. Deus fala assim, sobe, olha a terra, depois que você olhar a terra, você vai morrer, igual o teu irmão morreu, Arão. Deus não enganou ele, o cara, tu vai morrer, só vai ver e vai morrer, tá? E aí, por que isso acontece? Versículo 14. Alguém lê para mim, por favor? Porquanto os rebeldes fugem no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim. Segura aí. Deus está falando. Você teve uma atitude que não deveria ter. Uma pergunta e suspensão para a gente pensar. Será que uma atitude minha, num momento de contenda, pode fazer com que eu não alcance o que eu desejava alcançar? Fiz sem pensar. Fiz porque estava de cabeça quente. Fiz porque por impulso. O acordo de Moisés não era com o povo. O acordo de Moisés era com Deus. O povo estava criando questão. Mas qual era a questão que Deus estava criando com Moisés? Nenhuma. Deus o tempo todo estava o quê? Instruindo Moisés. Dizendo a Moisés o que fazer. Mas em algum momento Moisés preferiu escutar quem? Cuidado. Toma muito cuidado. Líderes, em qualquer situação de discipulado ou de vida cristã que você esteja vivendo, que você não esteja conseguindo ouvir a voz de Deus, não se permita ouvir a voz de mais ninguém. Eu não estou ouvindo Deus, então eu não quero ouvir ninguém. Eu só vou ouvir alguém depois que eu ouvir Deus. Vamos lembrar Samuel? Samuel fala para Saul: me espera que eu vou chegar para sacrificar. Saul faz o quê? Quer agradar o povo. Ele vai lá e ele sacrifica. Depois aparece Samuel. O que foi que você fez? O que ele fala? O povo. É sempre essa transferência. Desde o Éden. É sempre assim. A culpa sempre usou. O povo, ele transfere. Ok? E aí Samuel diz assim: eu não falei isso. Esse não foi o acordo. Samuel representava quem? Deus. Não é o acordo. Samuel vai sair. Saul fica desesperado. Segura dele e faz o quê? Rasga. Aí ele fala: teu reino foi dividido. O Senhor te rejeitou. E agora? Quem é Saul depois disso? Cuidado com as nossas atitudes. Se você não conseguir ouvir Deus, não ouça a ninguém. É simples assim. Mas não, tal. Deus não trabalha com desespero. Entenda isso. Lá no livro que a gente está escrevendo, está escrito justamente, a gente levanta uma questão dizendo assim: como alguém que é senhor do tempo tem pressa? Você já ouviu essa expressão? Deus tem pressa. A minha pergunta é: como alguém que é senhor do tempo tem pressa de alguma coisa? Alguém consegue me responder essa questão filosófica? Ele é o dono do tempo, ele vai ter pressa de quê? E quando ele quis, ele diz assim: por amor de vocês, eu estou abreviando o tempo. Só ele que tem esse poder. Então, quando Deus fala para ele, fala assim: você não vai entrar, por causa daquela contenda que teve lá no deserto, tal, nas águas de Meribá, tal. Agora, veja a postura de Moisés diante de Deus. Verso 15, alguém pode ler para mim, por favor? Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: 16.
o Senhor Deus dos Espíritos em toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. 17. Alguém que saia e entre à frente deles, e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha só, irmãos. Moisés não ia mais estar à frente do povo. O que Moisés poderia fazer? Já que o Senhor está me tirando, não é problema meu. Eu não tenho nada com isso. Agora deixa para o outro que vai assumir. Mas olha a preocupação de Moisés. Moisés fala, o Senhor é o Senhor da vida. Ele faz um pedido a Deus. Moisés, presta atenção, gente. Presta atenção. Moisés sabia quem era Josué? Sabia. Moisés treinou Josué? Treinou. Moisés pediu para Deus colocar Josué no lugar dele? Não. Você entende? Olha a oração que Moisés faz. Senhor, coloca alguém que vai à frente dele. Moisés não ousou nem indicar para Deus quem Deus poderia escolher. Porque a gente faz isso. Entende a grandeza da coisa? Eu estou diante de Deus. De quem é o povo? De Deus. De quem é a igreja? De Deus. Então quem é o melhor para fazer as escolhas? Deus. Moisés poderia falar assim, Senhor, então vamos aproveitar. Moisés já está comigo há algum tempo, tal. Ele já conhece meu ritmo, ele sabe como é que eu trabalho, ele sabe já como é que é esse povo. Ele ficava muito lá na tenda da congregação. Ele podia fazer aqui um cabo eleitoral para Josué, mas ele não faz isso. Ele vira para Deus e diz, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Senhor da vida. Qual era a preocupação desse homem que não ia mais liderar o povo? Coloca alguém que os faça entrar e os faça sair, para que eles não sejam como ovelha sem pastor. Esse é o papel do discípulo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante e muito intrigante. Deus sempre te chamou para fazer algo na igreja. Sempre te chamou. Todos que estão aqui, em algum momento já fez algo ou faz algo na igreja. A pergunta é, quem anda contigo que na sua ausência Deus pode colocar no seu lugar para fazer aquilo que você está fazendo hoje? Porque se eu não tiver essa preocupação de ter alguém com quem eu ande comigo, vai vir a era dos juízes. E a era dos juízes é desastrosa. A era dos juízes é a ausência de liderança não treinada. Liderança não treinada resulta em congregação desgovernada. Daqui a um tempo eu não estou mais aqui, mas quem é? Eu não digo para Deus, mas quem você olha assim e diga, Senhor, coloca um homem, coloca uma mulher. Sabe por quê? Porque deixar a nação não era para Moisés se livrar de um problema. Moisés não estava querendo se livrar de um problema, pelo contrário, ele queria entrar. Ele não sabia nem o que esperava ele na terra prometida. Mas qual era a preocupação dele? Eu não vou estar, Senhor, mas o povo é teu. A igreja é tua. O departamento é teu, Senhor. Coloca alguém para que eles não sejam como ovelha sem pastor. Aí olha o que Deus responde. 18. O que Deus responde aí? Alguém pode ler para mim? Disse o Senhor a Moisés, tome Josué, filho de Nun, homem que age o Espírito, e impõe as mãos. Olha só. Josué já não tinha o Espírito? Está aí com letra maiúscula. Por que a necessidade de Moisés impor as mãos sobre Josué? Fica a pergunta do vestibular que você vai ler mais para frente. A imposição das mãos, ela tem um símbolo. Aí você vai entender que quando alguém, quando alguém é consagrado, reúne lá e as pessoas impõem as mãos sobre ele.
Vamos lá, verso 19. E apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Olha só, o fato de Moisés apresentar Josué ao povo, Moisés estava validando a autoridade de Josué dali para frente. Percebe? Não é uma coisa assim, como diria meu pai é de marinha. Meu pai falaria assim, não é uma coisa de agarra. Não é feito de agarra. Agarra significa de qualquer jeito. Ele traz, ele valida. E Deus fala para ele, ó, nele há o Espírito. Que coisa muito interessante. A característica que Deus deu para o discipulador acerca do discípulo. Nele há o Espírito. Quem está andando comigo tem o Espírito? Sobre a vida dele há o Espírito? Ou que Espírito está sobre a vida dele? Quem anda comigo carrega o Espírito? Ou é carregado pelo Espírito? Ou qual é o Espírito que há nele? Deus fala para ele. E aí Deus fala algo muito interessante, né? Chama o líder e leva ao sacerdote, porque ele seria o sacerdote pós-Jordão. Até acho que era, leva Eliezer. Por quê? Porque o sacerdote era a autoridade espiritual. Então, apresenta, dá as ordens diante do povo, para que o povo veja. Sabe o que é isso, gente? Isso é clareza. Intencionalidade. Lembra que a gente tem falado muito dessa palavra? Intencionalidade. Não é uma coisa do eu acho, eu estou pensando, seja claro. Toda vez que a gente for discipular, alguém seja claro na intenção. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo de eu estar fazendo isso? Nós estamos caminhando por aqui por qual objetivo? Isso é muito interessante. Tem um menino que eu tenho o prazer de discipular. Essa semana ele pediu para conversar comigo. E aí ele falou assim para mim, conversando comigo, ele falou assim: pastor, naquele momento que eu estava muito ruim, o senhor falou que ia acontecer isso. Pastor, aconteceu tudo o que o senhor disse. Aí eu falei assim, tudo que eu disse? Ele falou, tudo que o senhor disse. Eu falei, tudo que eu disse ou tudo que a palavra disse? Ele, não, é mesmo, desculpa, tudo que a palavra disse. Aí eu falei, não tem a ver comigo, amigo, tem a ver com a palavra. Aí ele falou, mas agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque alguns comportamentos voltaram. Eu falei, alguns comportamentos voltaram, mas a palavra é a mesma. Permanece na palavra. Aí ele me perguntou, é só fazer isso? Eu falei, é só fazer tudo isso. Essa semana eu perguntei, ele falou, esse negócio funciona mesmo. Eu falei, mas é Cristo. O segredo é Cristo, a gente precisa entender isso. Então, quando a gente olha essa situação, é a questão da autoridade, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito, muito importante. Eu tenho falado muitas coisas importantes hoje. Algumas situações, em casa, trabalho, você tem que parar no tempo e tomar autoridade no nome de Jesus. Você está confiando muito na tua experiência, na tua habilidade, na tua formação. Às vezes você tem que parar e tomar autoridade no nome de Jesus. Essa semana nós estávamos falando sobre isso, a Lília estava falando comigo e falou assim, Márcio, tem dias, tu lembra disso? Tu vai lembrar. Tem dias que parece que a gente dá um passo assim, a gente esbarra na opressão espiritual. Ela falou impressionante. Tem dias que você olha nitidamente, você vê um ambiente do filme lá, aquele ambiente de guerra, de morte, sabe? Assim, é um negócio, um campo tão minado espiritualmente, que se você não andar em espírito, toda hora explode uma granada. Aí nessa hora você faz o quê? Toma autoridade no nome de Jesus. Não é hora de você querer dizer que vai fazer, acontecer, que você vai por esse caminho. Qual é o caminho que você faz? O caminho da cruz. Você ajoelha e pede a Deus o quê? Isso. E aí fala como Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça subir com o povo. E aí Deus fala para ele, a minha presença vai contigo, eu vou te dar descanso. Então é isso. Gente, a gente canta as coisas e a gente diz o que a gente está cantando. Sabe?
gosta da melodia, acha a música bonitinha, mas a letra às vezes é uma confissão de fé. E aí a gente não tem noção. A gente canta, chora, se emociona, mas a gente acabou de cantar ali, acabou de declarar algo diante de Deus. Deus leva muito a sério isso. Ah, mas vamos lá, vamos continuar. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho 20 minutos. O próximo versículo. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Entende a imposição das mãos? Apresenta e põe sobre ele a tua autoridade, a sua glória, para que obedeçam toda a congregação dos filhos de Israel. 21. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim. Diante de Yahvé, sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Percebe o que aconteceu? No 21, ele consulta o sacerdote, porque embora ele seja o líder, ele vai se tornar o futuro líder, ele não pode fazer nada por ele mesmo. Ele tem que consultar o Senhor. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem são os seus intercessores? Quem são as pessoas que intercedem pela sua vida? Você precisa ter intercessores. Você precisa ter pessoas que no momento em que você estiver atravessando uma batalha, você diga para essas pessoas, olha, clama aí por mim. Você não precisa nem entrar em detalhes. É você orar, é você clamar. Quem são os intercessores? Quem são pessoas que quando você está atravessando, antes que você peça socorro, alguém manda uma mensagem para você e diz assim, ó, estou orando por você, o Senhor falou para que eu ore por você. Gente, nós estamos constantemente numa luta, numa guerra espiritual. Se Deus fosse Deus de brincadeira, Ele não edificaria igreja, Ele faria parte de diversão. Ele veio para edificar a igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Então, é isso. Fala aqui. Sim. Fala Eu gosto da intercessão. Essa parte do dia já não aguento mais falar. Coitada, né? Já estou falando. A maioria das vezes, quando eu vou trabalhar, eu encontro com a minha mãe, né? De manhã. E é incrível. Eu falo, tchau, mãe, bênção. Ela fala assim, ó. Hoje, vigia, hein? Peça ao Senhor isso, isso e isso. Durante o dia, essa semana que eu vim reparar nisso. Durante o dia acontece exatamente o que ela mandou eu orar, eu prestar atenção exatamente. Ela fala, ó, vigia hoje, Ana. Peça a Deus sabedoria. É assim, cada dia tem um negócio diferente, né? Hoje, graças a Deus, não quer ver nada, né? Senão apareceu um negócio. A gente foi trabalhar junto. É verdade. Apareceu o que aconteceu hoje, meu Deus. E depois ela fala isso pra lá, meu filho. O que vai acontecer? Aí acontece alguma coisa, eu lembro do que ela me falou. Aí eu já fico ligada, já fico prestando atenção. O Senhor me ajuda. O Senhor entra aí nessa situação, porque é incrível. Ela não tem valor de cristal, que nem é de dentadura. Mas é o Espírito que revela ela e ela fala comigo. Isso é muito importante. Quer falar? Não. Porque ele toda vez que ele sai para trabalhar, o que eu falar para você? Pastor. Deixa só ele falar que isso ela vai falar. O que ele falar? Seja a luz naquele local. Seja a luz naquele local. Fala, minha irmã. Pastor, semana passada eu fui no parque com a minha filha, meu genro Delson. E a Rebeca, né? Aí a Rebeca brincando, eu ali sentada com eles. Aí chegou uma adolescente, eu acho que ela era adolescente, eu acho que não era mais do cristão. Aí ela pegou, sentou do meu lado, aí ficou assim, ó. Aí daqui a pouco ela botou a mão no meu ombro e começou a orar pela minha vida. Que Deus me guardasse, me livrasse do mal, me livrasse das enfermidades. E ali ela foi orando, e o rapaz que estava com ela ficou atrás dela. Eu nem sei quem é, ela nem sei nada. Ela tem um cabelo lindo na cintura, além da cintura. Aí o meu genro assistiu e a minha filha também. A gente precisa perceber isso, gente. A nossa luta, o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra a carne.
Já fiz esse exercício com vocês. Tá? Eu vou falar alguns nomes e você vai dizer se é carne e sangue. Quando eu falar, você diz assim, carne e sangue. Vamos lá. Marido. Esposa. Filhos. Irmãos. Chefe. Colega de trabalho. Vizinho. Companheiro de trânsito. Estou brigando com a pessoa errada. A minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não é com quem está sendo usado, é com quem está usando quem está sendo usado. A gente precisa entender isso. E aí a gente fica aqui desesperado e tal, atirando no lugar errado. Estratégico. É estratégico. Não é contra carne e sangue. E aí a gente precisa entender isso. E aí Deus instrui Moisés. E aí o 22. 22, o que Moisés faz? O que diz aí? Alguém pode ler o 22? Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, retomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Moisés fez como ele quis? Não. Ele fez como quem ordenou? Senhor. Se Deus está te mandando fazer, faça. Agora, se você está querendo fazer porque você quer fazer, não entra nessa não. É ferir a rocha e derribar. Agora, como Deus manda fazer, meu irmão, pode fazer na autoridade do Senhor. Eu tenho muita convicção. Fiz conforme o Senhor lhe ordenou. Certinho. E aí, por isso que no 23 ele diz que lhe impôs as mãos e deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Gente, é fazer o que o Senhor está te mandando fazer. Lembra daquela frase? Obedeça, mesmo que não faça sentido. Por isso que, Márcia, não há desculpas para nós, seres humanos em geral, para não discipularmos. Porque Deus colocou em nós essa coisa do social, né? Então, assim, se eu não me aprofundar na palavra, ou conhecer a Deus através da palavra, eu vou ensinar coisas que estão fora da palavra. Então, o discipulado, ele precisa ser bíblico, e a gente precisa conhecer a palavra, porque ela vai entrar e ela vai encher meu coração, e aí quando a gente abrir a boca, a gente vai falar a palavra. Quando a gente agir, a gente vai agir de acordo com a palavra. E quando isso não acontecer, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai tocar nos nossos corações e vai dizer, não foi por aí, não foi dessa forma que eu te ensinei. Então eu escuto algumas pessoas falando assim, Lília, eu não estou pronta para discipular, quem sou eu para discipular alguém? Mas não tem como. Se você não discipular biblicamente, você vai discipular erradamente. Então é melhor escolher discipular pela palavra. Estudar a palavra, conhecer a palavra. E assim, mas eu leio e não entendo. Mas aquilo que você entende, caminha com alguém. Compartilha esse pão com alguém. A gente precisa fazer isso. Sabe? Viver a vida de Deus. Viver a vida de Cristo. E compartilhar. E quando você estiver com alguém, num compartilhamento, num discipulado, se você não souber, não tem problema. A gente não precisa ter resposta para os problemas de todo mundo. Não sei. E aí, líder? Não sei. Vamos orar, vamos falar com Deus, depender de Deus. Então, assim, os cristãos, é derramado dentro do nosso coração Cristo. E a gente precisa derramar esse Cristo sobre as outras pessoas. Entender que precisa aprender. Eu não vou conseguir chegar lá onde eu quero chegar, porque a gente já está terminando, mas na próxima terça a gente faz. Às vezes, a gente fala de não saber, não ter capacidade. Eu tenho constantemente essa crise. Constantemente. Eu sempre estou me perguntando se eu estou fazendo a coisa certa. Sempre, gente, sempre. Até nessa questão do discipulado, essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu estava lá pensando, estava corrigindo prova, pensando sobre o discipulado. E aí eu abri o computador e aí daqui a pouco apareceu o Douglas Gonçalves. Falando assim, você que desiste do discipulado no meio do caminho, parece até que ele estava conversando comigo. Você que está achando que
está fazendo as coisas e não está dando resultado, você não precisa parar. Muitas pessoas não conseguem ir adiante e tal. E aí ele falou, vai vir um evento sobre discipulado, aonde que é o negócio? Lá em Guarulhos. Guarulhos, lá na casa do Davi. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu mostrei para a Lília. Que bom. Por quê? Porque a gente está sempre atrás de conhecimento. A gente não tem condições de ir. Mas se tivéssemos, estaríamos lá. É do dia 24, pastor? Não, dia 20. De junho? De junho. Que foi da Rafael? Por quê? Porque você olha e diz assim, olha, eu aprendi isso no primeiro mentoreado, pastor mentoreando pastor, Davi que me levou. Pastor José Gonçalves falou assim, estava lá o Shed, estava lá, estava tinha uma galera lá, Gisele Gomes, e a gente estava assim, tudo almoçando no mesmo lugar, e aí eu passei e comecei a conversar com o Shed, né? Falecido Shed. Aí o Davi falou assim, tu conhece esse povo? Eu falei, conheço, cara. E uma memória fantástica, a gente conversando com ele e tal. E aí eu fui falando algumas coisas, porque eu fui batista, né? Fui da denominação batista, e eu comecei a conversar com ele sobre algumas coisas, né? Da época do seminário. Aí ele, poxa, que legal, meu irmão. Poxa, que enriquecedor. A gente conversando na escadaria, que ele não subia de elevador, ele ia pela escada. Ele falou, preciso ir pela escada para exercitar minhas pernas. Aí eu parei de conversar com ele e saí. Quando eu saí, eu voltei pro restaurante. Aí estava o José Gonçalves. Aí ele falou com a gente, oi, tudo bem? Aí ele falou assim para mim, pro Davi, quando eu estou perto de pessoas inteligentes, eu faço menos perguntas e observo mais. Eu nunca mais esqueci isso. Eu falei, é isso aí. Eu falei com o Davi, é isso aí. A gente tem que sentar com esses caras e ouvir. E aprender, porque eles estão anos luz na frente da gente. Eles já passaram por coisas que a gente nem imaginou na vida. E aí a gente precisa entender isso. Tá? Mas deixa eu terminar, que já são 52, deixa eu ir caminhando para o fim. Eu quero que vocês lembrem de 3 coisas, gente. Quando vocês estiverem trabalhando com pessoas. Aí eu estou falando de discipulado, estou falando de liderança de igreja. Já vou aproveitar para falar de liderança de igreja, de departamento, com pessoas. Lembrem dessas 3 palavrinhas. Instruir, encorajar e fortalecer. Instruir, encorajar e fortalecer. São 3 coisas que na vida cristã a gente precisa. A gente precisa instruir e ser instruído. A gente precisa encorajar e ser encorajado. A gente precisa fortalecer e ser fortalecido. Tá? Instruir, encorajar e fortalecer. Quando Moisés morre, Deus se apresenta a Josué e diz, Josué, meu servo, é morto. Assim como eu fui com Moisés, Moisés, meu servo é morto. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você já dá um gás, né? Aí ele fala, ó a instrução, ser forte, corajoso. Não aparte da tua boca essa é a instrução. Antes medite nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito, prudentemente conduzirás. Aí olha o encorajamento. Não te mandei eu? Ó, eu não mandei você? Isso é uma moral, cara. Você está indo em nome de quem? Quando você entra naquela casa lá, você está indo em nome de quem? Quando você fala de Jesus, você está indo em nome de quem? É isso que a gente precisa perceber. Não é no nosso nome, não é na nossa credencial. É no nome de Jesus. É olhar essa grandeza e é no nome de Jesus que a gente precisa entender isso. Então, para ir para um momento final, que na terça-feira que vem, se Deus assim permitir, eu quero falar sobre algumas outras tentações, como a tentação do autoconhecimento, de a gente achar que a gente sabe muito, entendeu? A gente às vezes tem essa coisa, né, de achar que a gente tem a melhor teologia, que a gente tem o melhor conhecimento. Isso também é outra furada. Eu lembro do Saião, do Luiz Saião, vocês não conhecem, pesquisa sobre ele. Ele está muito doente, né? Mas ele falou que Deus
o corpo dele está destruído, mas Deus poupou a mente dele. Ele diz, não há um dia que eu não sinta dores, tá? Por conta do Covid, já operou o coração 2 ou 3 vezes. Tá? E ele falou assim, eu sou alguém que estudo muito. Ele falou que quando ele conheceu o Shed, ele falou assim, eu tenho o costume de olhar para as pessoas e saber qual é a linha teológica que as pessoas têm. Ele falou. É como se fosse uma camisa de futebol. Eu olho e digo, fulano torce por tal time, por tal time. Mas ele falou que quando ele conheceu o Shed, ele falou assim, eu não conseguia. Uma hora ele parecia ser reformado, uma hora ele parecia ser pentecostal, uma hora ele parecia ser tradicional, uma hora ele parecia ser calvinista, outra hora ele parecia ser arminiano. E aí eu percebi uma coisa, que as pessoas da denominação, todos gostavam dele. E aí eu me aproximei dele. O pastor Luiz Sarão já foi professor do Seminário Batista do Sul aqui no Rio. Me aproximei dele. E aí, conversando com ele, eu descobri uma coisa, que ele não tem uma língua, ele tem a Bíblia. E aí ele falou, conhecendo aquele homem, eu entendi que a partir daquele momento eu não levantava mais nenhuma bandeira denominacional. E aquilo me quebrou, porque ele falou que a tentação dele, por ser um cara muito inteligente, a tentação dele é olhar para as pessoas falando besteira e olhar para ela como se elas dissessem a maior verdade e pensava aqui na cabeça, que besteira que ele está falando. Ele falou, eu luto contra isso em mim. Então hoje, lidando com as pessoas e conhecendo como eu conheci o Shed, eu entendi que a questão não é essa. É a multiforme graça de Deus. Eu quero terminar justamente falando disso. Essa foi uma frase que eu aprendi no curso de missões. Alguém precisa ouvir o Evangelho de Jesus da maneira como você sabe ensinar. Você não precisa ser igual ao pregador A, pregador B, pregador C. Você não precisa querer falar igual fulano. Existe alguém que precisa ouvir o Evangelho da maneira como você sabe ensinar. Você só precisa ser fiel a Cristo. Alguns têm um jeito meio malucão, outros têm um meio mais reservado, alguns têm uma linha de estudo, gostam de estudar mais filosófica, outros são mais, parecem ser, mas Deus fala através de todos. Alguém precisa ouvir de Jesus da maneira como você sabe ensinar o Evangelho. Só pensa nisso. Porque... Oi? Eu vou ensinar o cumprimento a frase. Fala, o que você anotou? Alguém precisa ouvir de Jesus, o Evangelho, você consegue ensinar. Da maneira que você consegue ensinar. Deus fala. Deus fala através de você. Tenha certeza disso. Ele fala com você e ele fala através de você. Tá bom? Gente, vamos encerrar, terminar na hora, tá? Já são 59. Eu vou passar 1 minuto, mas eu quero lembrar vocês. Sábado nós temos o impacto missionário aqui. É muito interessante você